Hoje eu voltei com um vídeo de fechamento sobre tudo que eu li durante o mês de janeiro, o que não foi muita coisa, foram 5 ou 6 livros, mas foi um mês bem proveitoso. Eu gosto desse tipo de vídeo porque ele me ajuda a resgatar e fixar um pouco mais as histórias dos livros. Eu tenho um sério problema em esquecer das coisas que aconteceram neles, então isso é meio que como um exercício de memória para mim. O primeiro livro que eu li esse mês foi O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Foi o primeiro livro que eu li dele também, e eu fiquei completamente fascinado e apaixonado pela escrita do Walter. Ele tem uma maneira muito poética e muito bonita de narrar os fatos. E aqui a gente vai encontrar um texto que é focado nas constituições familiares. Ele fala também um pouco de preconceito, de racismo e da maneira como a gente lida com as diferenças. E eu gostei tanto da escrita do Walter que eu até já comprei mais outros 2 livros dele, que foi A Desumanização e O Remorso de Baltazar Serapião. Eu vou colocar aqui na pilha, mas eu não sei quando é que eu vou ler esses livros, mas eu pretendo lê-los em breve também. O segundo foi um livro nacional, que foi As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Wallach. É um livro de ficção científica que conta a história de uma equipe subaquática que está pesquisando o fundo do oceano e testando um traje de mergulhos em águas profundas. Dentro dessa estação onde esses pesquisadores se encontram é que vai desenrolar todo o conteúdo da história. E aqui a Aline vai contar um pouquinho sobre como a solidão mexe com a cabeça das pessoas, como os segredos de cada um, como o passado de cada um interfere no dia a dia e no cotidiano dessas pessoas. E como ficar confinado num espaço tão pequeno e tão recluso por tanto tempo pode fazer você chegar no limite da tolerância e fazer coisas que você nem imaginava poder fazer. Uma outra coisa que eu gostei bastante que a Aline fez nesse livro foi contar a história pelo ponto de vista dos personagens marinhos. Então as águas vivas, as baleias, o próprio oceano, os peixes têm também uma voz e uma narrativa e eles conseguem falar sobre essa história. Eles dão o ponto de vista deles. Isso é bem interessante. Então, para quem procura um livro nacional, escrito por uma mulher, sobre ficção científica, fica aqui a dica. O terceiro foi A Filha Perdida da Helena Ferrante, e que coisa mais incrível esse livro, minha gente. Esse é um livro que sem receio nenhum eu indico para qualquer pessoa, porque ele fala de um assunto tão pontual, mas ao mesmo tempo tão universal que é impossível você não se identificar de alguma forma com ele. O que a Helena vai propor aqui é uma reflexão sobre a maternidade e como as pessoas lidam com esse conceito. Ela vai apresentar uma maneira muito crua e muito realista da maternidade, do ser mãe, e de uma forma que a gente não está acostumado a ouvir ou ler por aí. Então ela foi muito corajosa em abordar esse assunto dessa forma. A trama é muito envolvente, os personagens são muito cativantes e é impossível você não ficar encantado com o conteúdo que você vai encontrar aqui. Eu fiquei bem interessado em procurar outras coisas da Helena para eu poder conhecer. Então aguardem que certeza vocês vão me ouvir falar muito de Helena Ferrante aqui. E da Itália agora a gente vai diretamente para o Japão com o conto Sono, do Haruki Murakami. Nessa edição impecável da Alfaguara, que eu até já mostrei com detalhes no último vídeo que eu falei sobre ele. E aqui o Murakami vai contar pra gente a história de uma moça que simplesmente para de dormir. Ela não sente mais sono, ela não sente mais a necessidade de descansar. E com o tempo de sobra que ela tem, ela passa a fazer coisas que ela não estava mais acostumada ou habituada a fazer. Coisas que ela gostava, mas que ela parou de fazer por conta do casamento, por conta do filho. Então a gente vai ver aqui uma quebra de rotina que faz essa protagonista voltar a viver. Então a crítica que o Murakami faz aqui, a maneira como a gente leva a vida da gente, é bem forte. Eu realmente fiquei surpreso em como ele conseguiu tratar essa temática de uma forma tão sucinta, porque o conto é muito curto, mas ao mesmo tempo você não sente falta de mais informação. Ele tem um final entreaberto, ele não fecha todas as pontas, não fecha todas as arestas, e você fica pensando e remoendo aquele final por muito tempo. Essa também foi outra leitura que mexeu tanto comigo, me instigou tanto, que eu até já comprei outro livro do autor. Dessa vez foi o Após o Anoitecer. O Após o Anoitecer. Mas vamos colocar lá pra frente, eu não tenho intenção de ler esse livro agora. E por último, já nas 2 últimas semanas do mês, eu li o Lolita, do Vladimir Nabokov. E que livro pesado, minha gente. Que livro denso, que leitura mais cansativa. O conteúdo que ele traz é muito forte, né? É uma história de pedofilia. O livro é vendido como se fosse uma história de amor, como se fosse um romance, mas não é. Inclusive aqui atrás tem escrito assim: é a única história de amor convincente de nosso século. Como assim? Isso aqui não tem nada de romântico. O que a gente vai encontrar aqui é uma história de um abuso sexual cometido por um homem de 37 anos com uma criança de 12. Então daí vocês imaginem o que a gente vai encontrar dentro desse livro. É um texto totalmente narrado em primeira pessoa, em tom de confissão, porque o personagem já inicia o texto preso, mas não pelo crime de pedofilia, por um outro crime que ele cometeu. E ao longo do livro a gente vai compreendendo e vendo como é que era o dia a dia dele. Como que ele conheceu a Lolita, como que ele se apaixonou por ela e como ele conseguiu destruir completamente a vida dela. Roubou a infância, roubou a mãe, roubou o futuro que ela tinha. É um livro que não é fácil, é uma leitura que não flui tão fácil também,
Então, assim, ele vai exigir muito de você. Estejam preparados para quando vocês pegarem esse livro para ler. Não é um livro que eu indique para todo mundo. Aliás, eu nem sei se eu indico esse livro para alguém, porque eu realmente não gostei muito dele. Bom, então foram essas as minhas leituras do mês, mais os 3 eixos aqui que eu vou ler futuramente. Foi um mês bem proveitoso, gostei bastante das leituras, tirando Lolita, né? Mas fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, a gente pode conversar um pouco mais a respeito dos livros, vocês podem me encontrar lá. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.